E ser-lhes-á dito: onde estão os falsos deuses que adoráveis, além de Allah? Porventura vos podem socorrer ou se defender? Então, nele, no inferno, serão lançados de cabeça para baixo, eles, falsos deuses, e os desviadores, e os exércitos de Iblis, todos. Dirão nele, enquanto eles estiveram disputando entre si, por Allah, certamente estávamos em evidente desvio, quando vos igualávamos ao Senhor dos mundos, e não nos desviaram senão os criminosos. Mas agora não temos qualquer intercessor e nem amigo íntimo que nos apoie. Mas se tivéssemos oportunidade de regressar à terra, então seríamos dentre os crentes. Certamente nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. E certamente teu Senhor é que é o poderoso, o misericordioso. O povo de Nu rejeitou os mensageiros quando seu irmão Nu lhes disse: acaso não temeis a Allah? Certamente eu sou para vós um mensageiro fiel. Portanto, temei a Allah e obedecei-me. E não vos peço por isso recompensa alguma. Minha recompensa não está senão com o Senhor dos mundos. Temei então a Allah e obedecei-me. Responderam: acaso acreditaremos em ti, enquanto te seguem os mais baixos, apenas os pobres e os fracos dentre o povo? Nu disse: e que conhecimento tenho eu daquilo que faziam no passado? Sua prestação de contas está apenas com meu Senhor, se percebeis. E eu não afugentarei os crentes. Eu não sou senão um claro admoestador. Responderam: se não desistires da pregação, ó Nu, realmente serás dentre os apedrejados à morte. Disse: Senhor meu, certamente meu povo rejeitou-me. Então julga decisivamente entre mim e eles, e salva a mim e aqueles crentes que estão comigo. Então salvamos a ele e quem estava com ele na arca, completamente cheia. Em seguida, afogamos depois os restantes. Certamente nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. E certamente teu Senhor é poderoso, o misericordioso. O povo de Ad rejeitou os mensageiros quando seu irmão Hud lhes disse: acaso não temeis a Allah? Certamente eu sou para vós um mensageiro fiel. Portanto, temei a Allah e obedecei-me. E não vos peço por isso recompensa alguma. Minha recompensa não está senão com o Senhor dos mundos. E, para viver, tomais grandes palácios e fortalezas como se vós permanecesseis eternamente? E quando atacais alguém, atacais como tiranos? Portanto, temei a Allah e obedecei-me. E temei a quem vos deu em abundância o que sabeis. Deu-vos rebanhos e filhos, e jardins e fontes. Certamente eu temo por vós o castigo de um grande dia. Responderam: é indiferente para nós que nos exortes ou que não sejas dos exortadores. Isto de tentar convencer com o paraíso e amedrontar com o inferno não é senão costume dos primitivos, e nós não seremos castigados. Assim rejeitaram-no, então destruímos-los. Certamente nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. E certamente teu Senhor é que é o poderoso, o misericordioso. O povo de Samud rejeitou os mensageiros quando seu irmão Salih lhes disse: acaso não temeis a Allah? Certamente eu sou para vós um mensageiro fiel. Portanto, temei a Allah e obedecei-me. E não vos peço por isso recompensa alguma. Minha recompensa não está senão com o Senhor dos mundos. Acaso achais que aqui eternamente sereis deixados em segurança, na condição em que estáis, em jardins e fontes e plantações e tamareiras, com ramos carregados de frutos? E escavais com orgulho casas nas montanhas? Temei então a Allah e obedecei-me, e não obedeçais às ordens dos transgressores, aqueles que promovem desordem na terra e não corrigem. Responderam: tu és apenas dos enfeitiçados. Tu não és senão um homem como nós. Traz então um sinal se és dos verazes. Disse: esta é uma camela. Há vez de beber para ela e há vez de beber para vós, cada qual em dia específico. E não a toqueis com maldade, para que não vos atinja o castigo de um grande dia. Mas mataram-na. Então tornaram-se lamentosos, vendo a aproximação do castigo. Então o castigo atingiu-os. Certamente nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. E certamente teu Senhor é que é o poderoso, o misericordioso. O povo de Lot rejeitou os mensageiros quando seu irmão Lot lhes disse: acaso não temeis a
Allah, certamente eu sou para vós um mensageiro fiel. Portanto, temei a Allah e obedecei-me. E não vos peço por isso recompensa alguma. Minha recompensa não está senão com o Senhor dos mundos. Acaso, de todos os seres fêmeas nos mundos, vos aproximais aos machos para satisfazer desejo sexual? E deixais as vossas esposas que vosso Senhor criou para vós? Mas vós sois um povo transgressor, que ultrapassou os limites. Responderam: se não desistires da pregação, ó Lot, realmente serás dos expulsos desta cidade. Disse: certamente eu sou dos que detestam a vossa prática. Senhor meu, salva a mim e minha família da consequência daquilo que fazem. Então salvamos a ele e sua família e seguidores todos, exceto uma idosa, sua esposa, que estava entre os que ficaram para trás. Depois destruímos totalmente os outros e fizemos chover sobre eles uma chuva de pedras, que má foi a chuva que caiu contra os que foram admoestados. Certamente nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. E certamente teu Senhor é que é o poderoso, o misericordioso. Os habitantes de Al-Aika, o povo de Madian, rejeitaram os mensageiros. Quando Shuaib lhes disse: acaso não temeis a Allah? Certamente eu sou para vós um mensageiro fiel. Portanto, temei a Allah e obedecei-me. E não vos peço por isso recompensa alguma. Minha recompensa não está senão com o Senhor dos mundos. E dai por completo a medida, e não cesai dos que causam o prejuízo aos outros. E pesai com a balança correta, e não defraudeis as pessoas em seus bens, e não cometeis abuso na terra, promovendo desordem. E temei aquele que criou a vós e as gerações primitivas. Responderam: tu és apenas dos enfeitiçados. Tu não és senão um humano como nós, e achamos que tu és dos mentirosos. Faz então cair sobre nós um pedaço do céu como castigo, se és dos verazes. Disse: meu Senhor bem sabe o que fazeis. Assim rejeitaram-no. Então atingiu-lhes o castigo do dia da sombra, de uma nuvem escura. Certamente esse era o castigo de um grande dia. Certamente nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. E certamente teu Senhor é que é o poderoso, o misericordioso. E, na verdade, ele, Al-Quran, é a revelação do Senhor dos mundos. Trouxe-o à terra o Espírito fiel sobre teu coração, ó Muhammad, para que sejas um dos admoestadores. Está em língua árabe bem clara. E, na verdade, ele, Al-Quran, e a vinda de Muhammad está nas escrituras dos primitivos. Acaso não é um sinal para eles que os sábios entre os filhos de Israel o reconheçam como verdadeiro? E são tão teimosos que, mesmo se o tivéssemos revelado a algum não árabe que o lesse para eles, não acreditariam nele no Al-Quran. Assim, introduzimos-la a rejeição pelo Al-Quran nos corações dos criminosos. Não acreditarão nele até que vejam o castigo doloroso, mas chegar-lhes-á inesperadamente, sem que se apercebam. Então dirão: porventura poderemos nós ser protelados? Acaso pretendem apressar o nosso castigo, perguntando constantemente quando virá? Acaso consideraste que, se os deixarmos desfrutar os prazeres por uns anos, depois lhes chegar o castigo que fora prometido, de que lhes valerá o prazer que terão desfrutado? E não destruímos cidade alguma sem que houvesse admoestadores para ela, para advertir seus habitantes, e nunca fomos injustos. E não foram os sheitanes que o trouxeram do céu, Al-Quran, e isso não lhes compete, e nem seriam capazes de o fazer. Certamente eles foram banidos de interferir, até mesmo de ouvir a quando da revelação. Portanto, não invoques com Allah outra divindade, pois nesse caso serias dentre os castigados. E admoesta, ó Muhammad, os teus parentes mais próximos, e baixa tua asa de bondade e compaixão para quem te segue dentre os crentes. Mas se os descrentes te desobedecerem, então diz: certamente eu sou livre da responsabilidade daquilo que praticais, e confia somente no poderoso, no misericordioso. Aquele que te vê quando te levantas no Salatul Tahajjud e vê teus movimentos entre os que se prostram, certamente ele é que é o ouvinte, o sábio. Porventura poderei vos informar sobre quem deixem os sheitanes, os demônios? Deixem
sobre todo constante mentiroso, pecador, que dão ouvidos aos demônios, enquanto a maioria deles é mentirosa, e os poetas seguem-lhes os desviadores. Acaso não reparas que eles vagueiam por todos os vales e que eles dizem o que não fazem? Exceto aqueles que creem, praticam atos virtuosos, se recordam abundantemente de Allah e se defendem apenas após terem sido injustiçados. E os injustos logo saberão para que tipo ou local de retorno retornarão: inferno.